Boa noite. Aumenta o volume, ajusta a cadeira e, se tiver estômago fraco, é melhor se preparar. O que você vai ver hoje aqui no Alerta Notícias não é sobre política partidária, não é sobre direita ou esquerda. É sobre estratégia de sobrevivência em águas profundas, onde os tubarões não apenas nadam, eles ditam as regras da maré. Você já assistiu a um jogo de vôlei de alto nível? Aquele onde cada movimento é sincronizado, onde ninguém dá um passo em falso para não deixar a bola cair? Pois bem, no submundo das influências, nos corredores onde o ar é condicionado, mas o cheiro é de mofo, as peças se moveram de forma milimétrica. De um lado da rede, tínhamos o Muralha, o homem do carimbo pesado, o ministro Alexandre de Moraes, jogando no bloqueio implacável. Do outro lado, preparando o golpe final, o craque do Centrão, o sobrevivente de 1000 invernos que atravessa governos como quem troca de camisa, Ciro Nogueira. E no centro de tudo, servindo a bola, o pivô, Marco Aurélio Vituzzo Vorcaro. O cenário é uma rede de interesses tão densa, tão viscosa, que faz qualquer trama de ficção parecer desenho animado da Disney. Vamos desenhar para você agora, ponto a ponto, como esse jogo era jogado no escuro dos bastidores do poder brasileiro. Para entender como a bola cai no chão do adversário, você precisa primeiro entender como funciona o bloqueio. E não se engane, Alexandre de Moraes não estava ali apenas ocupando o papel de xerife, que a gente costuma ver nas manchetes de jornais ou nos cortes de rede social. No ecossistema planejado por Vorcaro, Moraes funcionava como o filtro definitivo, a última barreira intransponível. Sabe aquele negócio multibilionário, aquela transação que precisa de uma segurança jurídica absoluta, ou, para sermos mais diretos e menos diplomáticos, de um travamento estratégico contra os inimigos do rei? Pois é exatamente aí que a caneta entra em cena. Enquanto o Brasil inteiro perdia o sono olhando para o Twitter, ou melhor, para o X do Elon Musk, e se perdia em discussões intermináveis sobre os limites da democracia, no silêncio dos gabinetes, a caneta de Moraes era o que impedia a bola de cair na quadra de quem não deveria. Era o bloqueio alto, técnico, cirúrgico, que deixava Vorcaro confortável para operar seus negócios sem ser incomodado por qualquer brisa de oposição. É a justiça sendo usada como escudo, ou o escudo sendo usado como justiça? A linha é tênue, quase invisível, e a acidez de tudo isso é saber que você, o contribuinte, é quem paga a rede. A bola e a iluminação desse ginásio de vaidades, onde o placar já vem impresso de fábrica. Mas preste atenção, ninguém ganha campeonato apenas bloqueando. Para liquidar a fatura, para fechar o set, você precisa de alguém com força bruta e precisão para cravar a bola no chão do adversário. E é aqui que entra o personagem mais inoxidável da nossa política, Ciro Nogueira. Se Moraes era o bloqueio técnico, Ciro era o ataque agressivo, o smash imparável que não deixa espaço para a defesa. Ciro Nogueira não entra em campo para empatar ou para fazer figuração. Ele domina a arte da guerra política como poucos na história deste país. Enquanto o bloqueio judicial garantia que nada passasse pela defesa de Vorcaro, Ciro ia para o ataque com a facilidade de quem conhece cada curva do Congresso e cada atalho da esplanada dos ministérios. Ele domina a abertura de portas e eleva o quem indica a enésima potência. No tabuleiro montado por Vorcaro, Ciro Nogueira era o braço armado, a força política que transformava a estabilidade garantida pelo judiciário em ganho real, em avanço de território e em influência de fato. É fascinante, de uma forma mórbida, observar como figuras que em público parecem habitar polos opostos se encontram na mesma jogada ensaiada quando o interesse é o puro e simples business. Ciro ataca com a confiança absoluta de quem sabe que na retaguarda existe um gigante garantindo que o contra-ataque jamais virá.
É o crime perfeito do ponto de vista estratégico. Atacar sem o menor risco de retaliação. Agora, olhe bem para a ironia ácida dessa história. O brasileiro comum passa o dia discutindo ideologia no grupo da família. Brigamos por causa de posts, por causa de cores de bandeiras, por causa de narrativas vazias de direita ou esquerda. Mas saiba de uma coisa, no time Vorkaro, a única cor que realmente é levada a sério é o verde do dólar e o branco do papel timbrado oficial que sai de uma impressora de Brasília. Marco Aurélio Vorkaro não é um ideólogo, ele não tem bandeira, ele é um maestro de interesses. Ele entendeu perfeitamente o mecanismo do poder no Brasil. Para o seu império funcionar e se expandir, você não precisa de votos, você precisa de dois tipos fundamentais de poder. Primeiro, o poder do medo que emana do judiciário e paralisa qualquer tentativa de investigação ou contestação. Segundo, o poder da conveniência, que vem do legislativo e transforma leis em tapetes vermelhos para os seus negócios. Moraes dava o tom da ordem que interessava ao grupo, mantendo o ambiente sob controle absoluto, enquanto Ciro Nogueira dava o ritmo do progresso que rendia frutos imediatos em forma de contratos e influência. E você? Bom, você está na arquibancada, pagando um ingresso caríssimo via impostos e inflação, sem ter a menor noção de que o resultado do jogo foi decidido no vestiário, com um aperto de mãos, muito antes de o juiz sequer pensar em apitar o início da partida. É um teatro de sombras, onde os atores fingem que se odeiam diante das câmeras, mas brindam a mesma tática vitoriosa assim que as luzes do estúdio se apagam. A pergunta que fica ecoando no ar e que ninguém tem coragem de responder nos salões acarpetados e perfumados de Brasília. É muito simples. Até quando esse bloqueio vai continuar sendo cirurgicamente seletivo? Até quando o ataque vai permanecer completamente impune sob o manto da conveniência política? Vorkaro Moraes e Ciro Nogueira formam um trio que, se fosse para o vôlei olímpico, traria a medalha de ouro sem precisar suar o uniforme. Mas no vôlei da vida real, no jogo que decide o seu futuro e o do seu país, o ouro eles já levaram para casa faz muito tempo, e o que sobrou para o povo foi apenas a conta detalhada e o prejuízo acumulado. É revoltante ver o cidadão comum ainda acreditando que a grande batalha nacional é por causa de uma postagem em rede social ou por uma frase dita num palanque. Acorda, Brasil! O jogo é pesado, a rede é alta, o chão é escorregadio e nós somos apenas a bola sendo espancada de um lado para o outro para o divertimento e o lucro de quem manda no tabuleiro. O Alerta Notícias termina aqui, com esse gosto amargo de fel na boca, mas entregando a você a verdade crua que ninguém mais tem coragem de colocar no ar. Amanhã estaremos de volta. Isso se o bloqueador não resolver travar o nosso sinal e se o atacante não nos atropelar no caminho para o estúdio. Boa noite para quem consegue e tente dormir com esse barulho todo ecoando na sua cabeça. O jogo continua, mas agora você sabe quem são os jogadores.